Sábado, gurizada, e hoje, excepcionalmente, é dia de abrirmos o baú do Clube Esportivo Aimoré e de seus causos. O Memórias da Nossa Aldeia está no ar em sua 8ª edição. Daqui pouco mais de 24 horas, o Aimoré vai até Farroupilha, município conhecido por malharias, pela indústria moveleira e por outros atrativos, para enfrentar o Brasil, time que está há muitos anos aí no espectro da 2ª divisão. E este confronto não ocorre há 12 anos. A última vez que índios e serranos se enfrentaram foi em 2013, na divisão de acesso daquele ano. O jogo foi 0-0. No final daquele certame, o Aimoré acabou subindo para a 1ª divisão. Tomara que seja um bom presságio. No cômputo geral, Aimoré e Brasil já bateram cabeça em 30 ocasiões. O Aimoré leva melhor no histórico total. São 15 vitórias indígenas, 11 dos farroupilhenses e ainda 4 empates. Eu falei antes do último embate entre as equipes, mas o primeiro jogo entre Brasil e Aimoré aconteceu justamente no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha, em 15 de março de 1987, partida de abertura da divisão de acesso daquele ano. E, para nossa felicidade, o placar daquele jogo foi favorável aos capilés, 2-0 para o Índio. Preliminarmente falando, essa partida merece um capítulo à parte dentro do programa de hoje. Além de ter sido a estreia de ambos os times nessa competição, o jogo foi realizado no Estádio das Castanheiras, conforme eu falei antes, e o estádio fica dentro do Parque Cinquentenário, Parque Municipal lá de Farroupilha. E quando houve esse jogo, a estrutura do estádio ainda não estava completa. Não tinha casa-mata, nem mesmo vestiários para os times e para a arbitragem. Tanto que o pessoal que participou do jogo, equipes e homens do apito, tiveram que se fardar na estrutura existente no próprio parque. Vejam as peculiaridades daquela época. E ainda falando desse time de 87, cumpre lembrar que 3 treinadores comandaram o Aimoré durante aquela campanha que levou o Índio lá ao vice-campeonato e, consequentemente, ao acesso também à 1ª divisão. Quem começa o trabalho é o Cassiá Carpes. No meio do caminho, o Paulinho Gaúcho, atacante, vira treinador, jogador / treinador, estilo Romário nos últimos tempos aí. E ainda, por último, mas não menos importante, o professor Douglas Rocha, este sim o técnico que tem a insígnia lá de ter levado o Aimoré ao acesso. E nesse jogo de 15 de março de 1987, o Aimoré foi treinado pelo Cassiá. E o time que foi a campo tinha Dagoberto Pastor, André Luiz, Jorge Trelli e Toninho, Negreiros, Júlio César, Gerson, depois Carlinhos, André Carpes, Zé Cláudio, Paulinho Gaúcho e Jorginho. Paulinho Gaúcho, lembrando sempre, jogador e treinador num segundo momento. Bom, mas voltando a falar sobre o estádio dos caras, o retrospecto por lá inspira cuidados. Já foram 16 jogos ao total, são 8 vitórias dos caras, 2 empates e 6 vitórias aimoresistas. A última vitória aimoresista em Farroupilha aconteceu num ano que a gente não gosta muito de lembrar, que é 2011, quando o Aimoré foi rebaixado da divisão de acesso para a terceirona. Naquela ocasião, o time comandado por Círio Quadros venceu por 1-0 ao Screte Serrano. E a escalação daquele dia foi 3 de abril de 2011 a partida. O Aimoré teve Vitor, Diogo, autor do gol em cobrança de falta, Rude Paulão em Galego, William, depois André, Gregory, Sérgio e Jean Marcos, e no ataque Thiago, depois Vitor Silva e Jean, depois Assis. Outro triunfo do Aimoré por lá que merece o nosso destaque ocorreu no dia 5 de maio de 2009, quando com gols de Thiago Coelho e Jason, o time comandado por Leco venceu por 2-0 o Brasil, se consolidava na vice-liderança da sua chave e rumou adiante na competição, chegou até o octogonal final e vocês lembram, tudo acabou naquele inesquecível jogo contra o Panambi, o qual eu estava no barranco naquela tarde triste para todos nós aimoresistas. Inclusive, quem faz aniversário hoje e fez parte desse time de 2009, nosso abraço ao zagueiro e volante Bicudo, que completa 52 anos. Como a gente não fala de passagens somente 100% felizes, nesse programa a gente vai voltar até 10 de maio de 89, ou seja, na semana que passou, fez 36 anos de um jogo entre Aimoré e Floriano, isso mesmo. Um clássico do Vale que foi disputado em razão do octogonal da morte daquele ano, na temporada de 89.
Foi no estádio Cristo Rei, o jogo foi 0-0, nos pênaltis o Floriano levou a melhor, garantindo assim o ponto extra, aquelas coisas que o regulamento previa. O Aimoré aquele dia jogou com Dagoberto Amauri, Amarildo Cosme e Gilmar Barbosa, João Marcos Rogério, depois Santa Rosa, Miller e Dido, depois Gelson, Assis e Zé Guimarães. Para a gente passar a régua no programa de hoje, vamos lembrar alguns aniversariantes. No dia 14 de junho, também conhecido como hoje, estaria completando 84 anos o atacante Ari, que atuou no Aimoré entre 1962 e 1964, ali no final daquele ciclo maravilhoso oriundo do Ninho de Cobras. E amanhã, quem completa aniversário é o Alexandro, 42 anos, o Alexandro que jogou no Aimoré na retomada do futebol profissional. Ele nasceu em 1972, mas a retomada do futebol profissional foi em 2006, tá certo? Grande abraço a todos, sigam compartilhando, curtindo, criticando, elogiando, se manifestando, façam sempre os nossos conteúdos com a gente. Valeu, grande abraço e até mais!